Graças e paz a todos, amém. Vou contar uma breve experiência que eu tive hoje. E o que eu vou falar hoje, se os irmãos quiserem fazer prova de Deus, fiquem à vontade, não é errado. E a partir do momento que foi ministrado sobre a minha vida, um dos anjos que me acompanha veio até mim e ele disse olá. E eu respondi olá. E eu fiz a pergunta para ele, se ele cria que Jesus veio em carne e osso na terra, morreu e ressuscitou. E ele falou que sim, que por ele estava ali naquele lugar para me buscar. E eu falei amém. E ele falou que era para mim fechar os olhos e começar a contemplar e glorificar. Eu fechei meu olho e eu fiz o que ele mandou. E eu senti algo na minha costa, como se fosse um pano que me cobrisse. E naquele momento eu comecei a sentir uma claridade mesmo, estando de olho fechado. E ele falava assim: agora pode abrir. E eu tava na sala branca, uma sala toda branca, que os irmãos já conhecem. E eu comecei a dar glória. E no centro daquela sala abriu uma luz muito forte. E eu não conseguia ficar olhando, doía muito os olhos. E eu percebia que no meio daquela luz tinha como se fosse um pássaro. Ele tava batendo as asas. E eu só conseguia ver rápido. E eu ficava olhando pro chão. E aí o chão era como se fosse uma fumaça, como se eu estivesse em cima de um algodão. E aquele pássaro soou uma forte voz. E dali eu percebi que era o Senhor. E ele falou algo pessoal, depois do relato só para apóstolo, não é permitido eu falar. E depois ele falou assim: meu filho, eu irei permitir com que você desça em um lugar na qual não é do teu agrado, mas com permissão minha para edificar a vida de muita gente, eu permitirei que você descerá até lá. E naquele momento ele chamou Miguel e ele falou para que Miguel me levasse. E Miguel veio até mim e ele me levou a um lugar. E nesse lugar era como se tivesse um rio. E nesse rio tinha três gaiolas. E essas três gaiolas era como se elas estivessem sendo seguradas por um cabo de aço. Mas eu não conseguia saber de onde aquele cabo de aço vinha. E a água desse rio ela estava borbulhando de muito quente, borbulhando de muito quente. E nessas três gaiolas, uma delas tinha um homem. E esse homem ele conseguia me ver, mas ele não via o anjo que estava comigo. E aquele homem ele gritava muito. É uma cena chocante, deu coração. Ele chorava muito, ele falava assim: jovem, eu não te conheço. Ele falava gritando: eu não te conheço, eu não sei quem é tu, mas por favor me tira daqui. E eu não conseguia falar nada, eu só chorava e ficava desesperado. E na segunda gaiola eu vi um casal. E esse casal era um casal de pastores. E eles também choravam muito, atormentados, muito, muito, muito. E na terceira gaiola eu vi uma senhora, uma idosa. E aquela idosa também chorava muito. E ela se jogava no chão, chorava, se esperneava. E, e o Miguel tocou em mim, ele falou: sabe por que eles estão aí? E eu chorando falei: não. E ele falou: essas pessoas estão aí por causa da incredulidade. O meu pai deu a oportunidade, ele mostrou, ele deu sinais, ele deu inúmeras oportunidades, mas não quiseram ouvir e zombavam do que vinha da parte dele. E infelizmente eles morreram e vieram para aí. E aqui é o lugar para todos os incrédulos. E acontecerá algo com eles assim que tu sair daqui. E você não poderás ver, você não é permitido ver o que irá acontecer. Mas o que irá acontecer com eles irá acontecer eternamente, dia após dia, e nunca irá acabar. E, e ele olhava para mim e ele falava: é hora de você voltar. E ele cobria com a asa dele em cima de mim. E quando eu dei fé, eu já estava aqui na igreja. E até aqui é o que eu posso contar. A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 58, que diz assim:
E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém, amados irmãos? Você acabou de ouvir essa experiência do jovem Filipe, né, que tem buscado ao Senhor pelas madrugadas. O Senhor tem operado, né, muitas coisas na igreja Shalom, né, e inclusive em arrebatamentos. O Senhor tem trazido um recado, o Senhor tem mostrado maravilhas no céu e, né, as dores, né, do inferno. E você viu, né, você acabou de ouvir, né, sobre os lugares, né, o lugar, na verdade, né, dos incrédulos, né, apóstolo? Pessoas incrédulas que não creem, né, muitas vezes deixam de receber as bênçãos de Deus porque não creem, né? É exatamente isso, né? Inclusive, me chama a atenção que quando Jesus ele chegou naquele lugar, né? Ali a gente até conhece como a síndrome de Nazaré, porque quando ele chegou lá, ele não podia operar os milagres, né? Ele não pôde fazer porque o povo era incrédulo. Eles ficavam questionando, mas esse não é o filho de Maria, filho de José, não era carpinteiro? Como pode estar fazendo tantas coisas? E eles não criam que Jesus era o Cristo, né? Era o Messias. Então, ali, por conta da incredulidade deles, o Senhor não pôde fazer milagre naquele lugar, né? E o Senhor cita isso nessa passagem bíblica. E nós temos que ser... A Bíblia fala no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Todo aquele que se aproxima do Senhor ele tem que crer que Jesus Cristo é real, né? Que Jesus Cristo é o Senhor e que o Senhor ele cura, ele liberta, ele salva, ele restaura. Deus ele não trabalha onde há incredulidade. Eu sempre digo isso para as pessoas, né? Os sinais eles seguirão aqueles que crêem no nome do Senhor. Então os sinais, o sobrenatural é para quem acredita no sobrenatural, é para quem crê que o Senhor é real, que Ele é dono e governa sobre todas as coisas, tem o poder nas suas mãos de se manifestar a quem Ele quiser se manifestar, né? E aí eu estava vendo esse relato muito triste porque eram pessoas que serviam ao Senhor, né, mas estavam ali porque eram incrédulos. Quantas pessoas negam a existência dos dons espirituais? Quantas pessoas negam a existência dos ministérios, né, dos 5 ministérios bíblicos? Quantas pessoas negam a existência desse poder sobrenatural que manifesta sinais e prodígios na terra? E quantas pessoas dizem que servem ao Senhor, mas não creem que Jesus é poderoso para libertar, para curar, para transformar, para manifestar dons, sinais e prodígios na terra? Então isso é um alerta, né, irmão, para que nós, servos do Senhor, tenhamos uma fé inabalável no Senhor, creiamos que verdadeiramente o Senhor fará infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém, apóstolo? Amém, amados irmãos. E entenda, né, que incredulidade é tipo assim, não é errado você querer fazer prova de Deus, né? Não é errado você, né, orar ao Senhor para o Senhor confirmar. Talvez você muitas vezes gere alguma dúvida no seu coração a respeito de alguma coisa. Não é errado. Agora o que é errado é você fazer um pré-julgamento das coisas, né? E sem ter consultado ao Senhor, né? Falar algo que Deus não falou também. Então, irmãos, nós temos que crer principalmente na palavra de Deus, né? Crer naquilo que Jesus fez por nós na cruz, crer no milagre da salvação, crer que o Senhor Jesus ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode renovar. Amém? Tem pessoas que não creem mais nisso, né? Tem pessoas que preferem cair no papo de alguns pilantras, vamos assim dizer, alguns profetas, né? Que, sabe, o profeta está revelando o número de CPF. Para que eu vou querer saber o número de CPF, né? Sabe, irmãos? Então tem coisas assim que não há necessidade, em coisas que fogem da Bíblia, né? Então sempre nós temos que fazer prova de Deus. Amém, amados irmãos? Mas creia, né, na palavra de Deus, creia nos milagres, creia que o Senhor Jesus ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Tem vários momentos que tem um trecho, né, na Bíblia que diz assim, né? E Jesus censurou-lhes a incredulidade, né, irmãos? E se você crê, você verá a glória de Deus, porque tem pessoas que Deus está falando e ainda não estão crendo, tem pessoas que Deus está mostrando, mas ainda não creem. Então não seja incrédulo, como disse o Senhor Jesus, né? Não sejais incrédulo, mas creia em nome de Jesus. Amém, apóstolo? E só fazendo uma ressalva, apóstolo, que biblicamente a incredulidade é exatamente as pessoas não crerem no poder de Deus. Sim.
Eles não crerem no poder. O que é o poder de Deus? É a manifestação do sobrenatural na nossa característica humana. Aqui no natural, é a interferência do sobrenatural aqui na terra, né, apóstolo? E as pessoas não criam nesse poder, né? Então, o Senhor, ele não atua, ele não age onde há incredulidade. Você tem que crer que o Senhor pode, que Ele é o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, governa todas as coisas e que tem domínio sobre tudo, inclusive sobre a sua glória e o seu poder manifesto na vida desses homens de Deus na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado por essa experiência, Pai, obrigado, Senhor, por cada filho, filha, serva teu, que chegou até esse momento aqui da oração. Pai, querido Pai amado, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa derramar sua graça sobre nós. Senhor, meu Pai, que o Senhor levante também mais jovens, Senhor Deus, em experiências, que o Senhor possa, meu Pai, preparar um exército, meu Pai, querido Pai amado, Senhor, como a tua palavra de jovem, eu vos escolhi porque sois fortes e tende vencido o maligno. Pai, então continua, Pai, abençoando essa nação, continua abençoando, Pai, Senhor, aonde essa voz chegar, aonde essa experiência chegar, Senhor, que o Senhor possa abençoar teus filhos, tocar, Senhor, aumentar a nossa fé, porque sabemos também que para ver um milagre precisa ter fé. Sem fé dificilmente alguma coisa vai acontecer. Então, Senhor, que possamos, meu Pai querido, Pai amado, ser cheio de fé da parte de Deus. Então, Pai, muito obrigado, abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória.